Eu sempre pensei que fosse fácil acusar. Porque, jurada Lígia, a polícia não investiga para defesa. A polícia investiga para ferrar as pessoas. A estrutura do Estado não é para o cidadão se defender. A estrutura do Estado é para o cidadão ser condenado. Eu achei, durante meus 20 anos de advocacia, apesar de parecer mais novo, que fosse fácil acusar. Mas, jurado André, ao ouvir a promotora, eu acho que eu vou mudar meu pensamento, porque é difícil acusar. Por que é difícil acusar, jurado Lígia? Porque é desumano. A pessoa tem que ser sensível para acusar. A pessoa tem que ser sensível para enxergar o óbvio. Tem que ser sensível para enxergar uma investigação que não investigou todas as possibilidades. A pessoa tem que ser insensível para sustentar e defender uma falha de investigação. Mas isso tem uma explicação. Por que o Ministério Público defende, Ana Carla, as investigações capengas? Por que nós vemos, como aconteceu na Lava Jato, o juiz, o procurador, trocando mensagem, combinando estratégia, delegado? Eu soube de um júri numa comarca e tinha um grupo de WhatsApp do promotor, do juiz e dos jurados, e a defesa não participava. Jurado Rodrigo. Então o sistema, ele é feito, jurado Lígia, para que se um dia qualquer um de nós tiver infelicidade de responder, veja que quem responde uma ação penal, jurada Marijana, não é necessariamente culpado. Às vezes é só suspeito. E se tiver uma desdita, vai encontrar o sistema. Eu tenho muito cuidado quando eu falo de investigação, de polícia, porque eu sei que na época o Ministério Público vem para cima defender a instituição. Isso está certo. Está certo, jurado Isabel. Sabe por quê? Porque eles são primos. O Ministério Público é a instituição prima da polícia. E sabe o que acontece? A nossa Constituição Federal, de 1988, que é o que rege o Brasil, ela diz no artigo 128 que são instituições, são funções institucionais do Ministério Público, ou seja, tem função, jurado Marcos, inciso 7º, exercer, olha só, não é o César, exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Resumindo e traduzindo, porque para a gente entender isso aqui tem que aprofundar, o que significa dizer? O Ministério Público, jurado André, deveria acompanhar mais de perto as investigações, para evitar falhas, para evitar abusos. Ou nós vamos acreditar que a polícia não falha? Ou nós vamos acreditar, jurada Lígia, demais julgadores, que não cometem uns abusos? Só que eles não cumprem essa função. Então fica o pacto, perdoe minha expressão, de mediocridade. Eu finjo que eu investigo, tu finges que eu investiguei e acusa e tenta corrigir isso no curso do processo. É isso que tem acontecido. No dia que qualquer um de nós bate a porta do Ministério Público, raramente é acolhido. Eu tenho visto processos, jurada Isabel, que fica provado que o réu foi torturado, jurada Lígia. Às vezes tem audiência de custódia. E o membro do Ministério Público, não vê. Não vê, não pede a providência do crime de tortura. Então existe um pacto entre as instituições. É por isso que quando existem
movimentos totalitários, sabe o que acontece? Doutor César, Oi. me permita uma intervenção. Neste processo houve pacto entre as instituições? Excelência, eu estou fazendo a defesa, eu tenho a liberdade de falar o que eu entendo pertinente. Mas desde que o senhor mantenha uma linha de argumentação ética, uma linha de argumentação que não ofenda as instituições. Nós não estamos aqui para ofender a Constituição Federal, são órgãos que estão previstos na Constituição. Assim como existem maus juízes, existem maus promotores, maus advogados. E não é uma linha de argumentação com a máxima vênia. Mas é porque Vossa Excelência tem talento eu técnico. concluísse o raciocínio. Eu estou partindo de uma premissa maior para menor. E a premissa menor, obrigado pela intervenção, Excelência. A premissa menor é que este caso é uma defesa, que eu até escrevi aqui, é uma defesa impossível. Por que impossível? Porque eu não tenho como fazer os irmãos da vítima falarem a verdade. Nem eles têm, nem o juiz tem, eles têm, nem a polícia tem, sabe por quê? Porque eles podem mentir. Porque eles não prestam, jurado Rodrigo, o compromisso da verdade. Então é impossível para a defesa. Aqui, e esta foi a razão pela qual eu iniciei a defesa, falando do cedro de Jericó, porque é uma questão de fé, de acreditar. De acreditar nos irmãos da vítima. Mas eu vou dar mais um motivo para Vossas Excelências entenderem por que eu não acredito no irmão da vítima, doutora Lígia. Porque o Hélio, que foi aquele que veio aqui, que foi que ele disse? Que o Fabiano foi avisar lá na casa que a vítima estava toda cortada, estava próximo ao campo do Sadam. Doutor Rodrigo. E que lá do campo do Sadam para a casa deles demora em média 5 minutos. Então 5 minutos para o Fabiano correr e avisar, e 5 minutos para ele chegar. Quanto consumiu aí? 10 minutos. Como é que o Hélio chega e diz, eu ainda vi o Marcos correr lá? E o outro que ela diz que é o Hudson, que teria dito na polícia, mas ele deu juízo, e disse, não falei isso não, lá na polícia. Não falei que eu vi ele correndo, não reconheço. Ele disse, teria visto o Marcos correndo com o teçado na mão. Então, que teçado foi aquele que o irmão da vítima apresentou na polícia? E por que eu digo que foi irmão da vítima? Porque quando é feita a apreensão, deixa eu explicar a Vossas Excelências, por isso que houve falha de investigação insuperável, não só porque não investigaram toda, como porque não fizeram. Quando é feita uma busca e apreensão no local, é feito um auto de levantamento do local. Não é isso, doutora Carla? O policial, ou às vezes o perito vai lá e verifica o local, às vezes isola, e ele anota tudo que é encontrado no local. Eu pergunto, onde está no processo o auto de levantamento do local que foi encontrado o teçado e os documentos do Marcos? Não tem, apareceu lá na delegacia. Aí, doutor André, pode ser que eu esteja exagerando. Pode ser que realmente a polícia não tenha feito esse procedimento de pegar o Elton como testemunha de uma apresentação, que ele nem deveria ser testemunha, porque ele é informante interessado no processo. Pode ser que eles tenham feito isso. E pode ser que eles não tenham feito isso. Nós nunca vamos saber, doutor, porque nós não estávamos lá. Então é difícil este processo, é impossível. Porque se os senhores acreditarem na versão da acusação, eu já posso parar a defesa. Nada que eu diga vai mudar o espírito de Vossas Excelências. O que foi que ela fez o tempo todo? O que é isso aqui? É inquérito, isso é peça do inquérito. Eu entreguei a Vossas Excelências a lei, decisão do Superior Tribunal de Justiça dizendo que não se pode condenar baseado em inquérito, porque se condena baseado em inquérito, você tira o direito da pessoa se defender, porque não tem defesa no inquérito. Você anula o julgamento, porque a gente vai passar o dia todo aqui
e o tribunal vai anular. Porque está orçamentário não pode condenar ninguém com base no inquérito. É impossível defender assim. Porque ela escolheu uma vertente, de defender o inquérito. Por isso a briga de defender a investigação, que não foi bem feita, que não investigou o CONA, que não investigou outra possibilidade. Isso é tudo inquérito. Porque ela não exibe aqui os vídeos dizendo, quando o Hudson foi, olha, eu não falei isso na delegacia. Os vídeos todo mundo disse, não falei, não reconheci não. Por falar em reconhecimento, senhores jurados, por falar em reconhecimento, o que ela disse? Que ele foi reconhecido, foi apresentado várias fotos. Ô, menino, nós sabemos que não é assim que funciona. Nós sabemos que a polícia apresenta, olha, assina aqui e acabou, nós sabemos que é assim. E ainda que ele tivesse feito assim, apresentado várias fotos, ele deveria descrever a característica do reconhecedor, do reconhecido. É por isso que o STJ, em recente decisão, ou seja, atual, no passado já foi assim, jurado. Veja bem, sendo honesto com Vossa Excelência. No passado, jurado Christian, esse tipo de reconhecimento levou muita gente para a cadeia. Até que um dia descobriram que condenavam inocentes. Infelizmente, os senhores não podem acessar o Google. Se os senhores pudessem acessar o Google, doutora Elisa, ou seja, os senhores iam jogar reconhecimento fotográfico, invalidade, STJ, ia dizer, este tribunal já decidiu que o reconhecimento fotográfico não tem validade. Então é difícil defender, porque ela trilhou um caminho que é ultrapassado. Ela mesma diz que esse entendimento é recente, atual. Jurada, Maria Joana, é atual. Os tribunais estão dizendo, olha, não vale reconhecimento fotográfico, porque isso está gerando muito erro. Muita gente condenada inocente. É difícil essa defesa por isso. Ela disse que a defesa tenta ludibriar os jurados. Isso é coisa séria, acusar também é coisa séria. Porque nós vamos querer condenar um réu, trabalhador, pai de família, de 12 a 30 anos. E não me venha com um romântico discurso de que ele não vai ficar preso. Porque a lei já diz que se ele pegar de 15 a mais anos, ele pode sair preso daqui. E como são duas circunstâncias qualificadoras, dificilmente ele pega menos de 15. Isso é ludibriar Vossas Excelências. Porque a lei, o pacote de crime aprovado em 2019, permite que o réu saia preso do júri. E recorra preso. Se conseguir ser solto. Então isso é ludibriar o jurado. Pode ser, veja a minha honestidade com Vossa Excelência. Pode ser que o juiz, olhando para o réu no caso de condenação, dê menos de 15 anos. Pode ser que ele tenha 15 anos e diga, não, mas neste caso, excepcionalmente, eu vou deixar o réu recorrer em liberdade. Mas a lei permite que ele pode prender o réu. Então vejam, eu não estou dizendo que ele vai sair preso daqui, jurado. Seria desonesto da minha parte. Eu estou dizendo, jurado Isabel, que a lei permite, a depender da pena, que ele saia preso. Veja como é a situação. Então é responsabilidade pela vida de um pai de família, senhor. O Ministério Público também acrescentou que a defesa não apresentou provas. Senhores, quem acusa é que tem que provar. Por isto, quando o réu, qualquer réu, é chamado depois e diz, você tem o direito ao silêncio, e esse silêncio não pode, não vai
ser interpretado contra você. A defesa não tem como apresentar provas. Quem tem que provar é a acusação. É a acusação que tinha que provar, pedir um ofício lá para o hospital, para provar que ele não estava lá. Vejam a inversão do raciocínio. Bastava uma requisição do órgão do Ministério Público para o hospital, dizer, olha, me responda, diretor do hospital, me responda aí se eu, no dia tal, eu me visita, dou marcos para sua esposa. Se nós pedirmos no hospital, eles não dão, Raíssa. Eles não dão veneno. Nós vamos ter que pedir para o juiz, entrar com mandado de segurança, acionar a OAB, fazer confusão, comissão de prerrogativa. Nós não temos esse acesso, mas eles têm. A polícia tem. A polícia pode mandar o investigador lá do diretor do fórum, do hospital, pegar a declaração. Não é uma declaração, uma cópia do prontuário, de que no dia tal o Marcos esteve ou não aqui. Nós não temos como, João. Isso não é direito, isso não é do Marcos, é de qualquer acusado, ele não tem que produzir prova. A prova é da acusação. Se eu digo que alguém roubou, eu tenho que provar que roubou. Se eu digo que alguém matou, eu tenho que provar que matou. Mas com prova idônea. Qual é a prova idônea que a promotoria usa? O inquérito com depoimento de pessoas que já mudaram em juízo, e hoje aqui o senhor José Freitas, veja se não fala isso. Por que ela não pediu a prisão dele por falso testemunho? Vejam, olha, o senhor José, isso é interessante. Já que o senhor José Freitas veio aqui, assumiu o compromisso de dizer a verdade, poderia ser preso em flagrante, jurado da lista, e ele mudou, e se ela acha que ele mentiu, peço que a testemunha fique detida até o final do júri para ser quesitado o crime de falso testemunho. É assim que funciona. Por que não pediu? Porque ela sabe que ele falou a verdade. Só que ela tem que defender uma investigação capenga, porque faz parte do trabalho da instituição que não acompanhou a investigação como deveria. Que não pediu, porque poderia ter pedido para o inquérito voltar, para o delegado, olha, eu estou lendo aqui, que no dia da morte, a vítima saiu para fumar maconha, na hora da morte. Ela foi fumar maconha, ela não foi para a igreja, ela foi fumar maconha com um indivíduo de alcunha Cona. Então, eu quero que investigue e identifique esse indivíduo de alcunha Cona para tentar ouvi-lo. Não foi feito. O Ministério Público poderia pedir, que chama baixa diligência. Não fizeram porque aceitaram o caminho mais fácil. Porque o irmão apresenta lá na polícia o testado, que nós já falamos sobre isso. Cadê o testado? Cadê o testado? Cadê a cadeira? Cadê o Conan? Cadê o testado com perícia de impressão digital? Porque aquela foto da identidade, nós não estamos questionando que aquela identidade apareceu nos autos. Mas o próprio policial, isso está nos autos. Foi invadida a casa do acusado logo após o fato. Parentes da vítima invadiram a casa, o policial teve que sair lá do local para ir dar cobertura na casa dele que estava invadido. E o documento apareceu nos autos. Quem levou? Contestado? O irmão da vítima. Por isso que o policial compromissado com a verdade, poderia até ser preso em flagrante e perder a fala, não me lembro disso, não aprendi documento. Porque ele sabe que é assim que funciona. Ele deve ter ido lá na polícia e assinou o termo, que assim, olha, está aqui, vem assinar aqui. Ele não vai ficar uma situação dessa. Dura 4, 5 horas o procedimento desse, levantamento do local, ofício para lá, ofício para cá, diligência. O policial não vai ficar lá na delegacia até 8 horas da noite, se o fato foi 3, 4 horas da tarde, esperando fazer o procedimento. Mas é possível que tenha sido assim. É possível que essa seja verdade, eu não estava lá. Seria leviano da minha parte dizer que não existe outra possibilidade de não ter sido assim. Mas eu posso dizer que não foi encontrado documento testado no local do fato, porque não tem auto de apreensão de levantamento do local. O que tem o auto de apreensão, jurado Marcos, da delegacia que foi apresentada
levado lá. Onde foi encontrado? Será que foi o terçado que foi encontrado, o que foi usado? Porque não tem perícia. Aliás, vou falar em perícia, Ana Carla. Vou falar em perícia. Eu estava lembrando aqui que quando o Hélito é o irmão. Primeiro, o Hélito pode mentir. Eu não vou dizer que ele está mentindo, porque Vossa Excelência tem que analisar se ele está mentindo. Para mim, ele está mentindo. O Hélito, em juízo, e hoje, foi o que ele disse: tinha um vídeo do meu irmão falando que o Marcos foi o que o cortou. Se comprometeu em juízo a trazer o vídeo. Cadê o vídeo? Hoje é época de WhatsApp. Gravou, já é do mundo, não é uma pessoa que... Basta compartilhar com um. Basta ela compartilhar com um, já era. E ele prometeu, jurado Rodrigo, ele se comprometeu. O Hélio, aquele irmão da vítima, se comprometeu, jurado Marcos, a trazer o vídeo. Até hoje não trouxe o vídeo. Será que ele apagou, jurado Isabel, o vídeo fundamental? Ou não existe o vídeo? Se tivesse o vídeo, já era. Não tinha o que discutir. Aí eu tinha que discutir se a vítima tinha confundido ou não o acusado na hora do impacto. Mas a vítima teria falado. Então nós temos que decidir, daí a dificuldade da defesa, em quem acreditar. O Ministério Público falou que as testemunhas mudaram a versão porque ficaram com medo de quê? Vieram o juiz na presença da promotoria, do advogado, do juiz, e disseram: não, eu não reconheci isso não, esse auto de reconhecimento, nem me lembro que eu assinei. Eu não me lembro de ter falado isso. Aí o que ela faz? Ela se apega ao inquérito, violando o artigo 155. Porque para ela não interessa se vai ser anulado depois. Interessa se ela vai contabilizar para ela conseguir uma condenação. Porque assim funciona. Existe essa questão da contabilização das condenações, da vaidade humana, de condenar, de não perder. Não sei se é o caso. Veja bem, estou tendo muito cuidado, não sei se é, mas existe a vaidade humana. Aliás, a Eclesiastes diz: tudo é vaidade. No final das contas, tudo é vaidade. Senhores, a promotoria também veio trazer para nós que o reconhecimento foi feito de acordo com a lei. Eu já falei que não foi, mas Vossa Excelência pode aceitar. Podem aceitar. Não foi feito com a lei, mas eu vou aceitar porque eu sou soberano. Não podem aceitar. Ela falou também aqui que a defesa se ateve somente ao depoimento do Hélito, falecido. Por quê? O Hélito foi lá na delegacia, vamos recapitular, que os senhores têm aí o depoimento, Elton. E ele disse no primeiro depoimento: olha, eu vim aqui fazer o registro porque o meu irmão foi cortado pelo Marcos. Eu fui primeiro, dia 15. O segundo foi dia 5 de julho. Ela diz, no dia 5 de julho ele já levou o irmão, com a mesma história. Ela diz, olha como ela pega a investigação e tem que defender o acerto da investigação, faz parte do trabalho. Ela diz que a polícia intimou. Só que ele, na verdade, ele foi lá. Porque todo depoimento, quando vai ser prestado depoimento, tem um cabeçalho padrão aí. Advertido, intimado, comparado, é padrão. Só muda a data, o nome e o teor do depoimento, mas é padrão. É assim que funciona a polícia, eles têm um padrão. Tanto que é padrão, isso aqui é padrão, sistema padrão da polícia. E foi o que ele disse lá, jurado Isabel? Eu estou analisando o Elton, jurado Elton, não é para dizer que ele está mentindo.
Porque eu não estava lá, nós temos que decidir se não é crença. Quem estava lá não merece crédito. Porque o Fabiano, voltando ao Fabiano que teria ido avisar o Érico, 5 minutos para avisar e 5 para voltar 10 minutos, o Fabiano não viu. Cadê o Fabiano? Cadê, cara, o Fabiano? Porque se o Fabiano viu, ele ia dizer, não, o Fabiano ouviu da boca do meu irmão que foi o Marcos que o cortou. E aí a polícia ia intimar o Fabiano para ir depois, jurado Isabel. E cadê o Fabiano? Cadê outras pessoas que não ouviram, jurado Isabel? Cadê os bombeiros que não ouviram? Porque os bombeiros, quando eles fazem as ocorrências, eles fazem o relatório deles. Eles fazem o relatório do dia. A polícia, ela também faz, o policial faz o relatório do dia, da ocorrência do dia. Porque não aparece ninguém. Olha só, olha a dificuldade. Não aparece ninguém isento para dizer, não, realmente a vítima falou. Está aqui o vídeo que eu prometi entregar, e até hoje, jurado, não entregou o vídeo. Porque ele disse que tinha um vídeo gravado da vítima. Cadê o vídeo? Não tem vídeo. Então nós temos que decidir em quem nós vamos acreditar. Não é acreditar no César, não é acreditar na promotora, é acreditar nas provas, é acreditar se os irmãos da vítima falam a verdade, se o inquérito policial, que tem depoimento de gente que veio em juiz e mudou, vale, porque a própria lei diz que não vale. O jurado pode aceitar o inquérito? Pode. Só que ele aceita o inquérito colocando em risco o julgamento. Porque, preocupado, eu entreguei para a Vossa Excelência de decisões dos tribunais superiores, dizendo, olha, se condenar com base no inquérito, vamos anular o julgamento. A gente vai passar o dia todinho aqui de noite e no final das contas anulou o julgamento. E ela mesma falou, a Vossa Excelência, esse entendimento novo, é novo mesmo. Em 2014 não tinha esse entendimento. Em 2014 estava valendo tudo isso daí, ó. Só que agora em 2020 começou a mudar. Porque descobriram um estudo de um órgão de direitos humanos, descobriu inúmeros casos de erro judiciário baseado em inquérito e reconhecimento fotográfico. E agora os tribunais estão fazendo a revisão dos seus julgamentos para tirar gente que foi reconhecido por fotografia. Que é o que se discute no padrão contra a população preta, que está sendo discutido no STJ, no STF, essas questões do paredão, que chama lá, do enquadramento, né? Tem um paradigma, é preto, correndo na rua, é ladrão. Está em discussão no Supremo essa matéria, jurados, Marcos e demais, está em discussão esse estereótipo do ladrão, do assassino, do bandido, está em discussão. Por isso que o STJ está mudando esse entendimento. O STJ está dizendo, em outras palavras, agora a polícia, eu não vou mais aceitar esse negócio de reconhecimento fotográfico. Eu não vou aceitar que vocês digam que pegou o álbum de fotografia e a pessoa marcou, apontou. Eu não vou aceitar que vocês não façam procedimento com as pessoas que se pareçam para garantir o mínimo de segurança. Eu não vou aceitar que se condene gente com base em inquérito, porque lá no inquérito a pessoa é ouvida sem advogado, a pessoa é ouvida sem o juiz, sem o promotor, às vezes sem o direito de falar, sem o direito de ler o que falou. É assim que funciona. O nosso inquérito policial, jurados, ele é feito com base num código que ainda não foi atualizado nessa matéria, de 1941, jurados. Em 1941 era um regime fascista, ditatorial, de Benito Mussolini, que inspirou o nosso código. O nosso código é uma cópia fiel do código fascista da Itália. Por isso que tem lá a norma dizendo que a polícia pode invadir a casa, que a polícia pode fazer tudo. Hoje não, porque a Constituição mudou e criou muitas garantias. Mas até então, era um Deus acuta. Era um Deus acuta. A polícia tinha soberania para invadir a casa, para abordar a pessoa na parede. A pessoa ficou nervosa, ela aborda, prende. Hoje nós estamos num movimento de defesa
defesa das pessoas. Não é o Ministério Público não, que ele sempre foi contra os direitos humanos. Quando foi criada a audiência de custódia, que nós, advogados, inclusive eu, assinei a petição no tribunal pedindo a instalação da audiência de custódia para examinar a situação do preso, não é se o preso ia ser solto, mas se o preso não ia desaparecer, não ia ser torturado. O Ministério Público não concordou. Não concordou. E por pouco não tinha audiência porque eles não iam para a audiência. Até o CNJ, até a Justiça decidir que se o promotor não fosse, tinha que fazer audiência. E aí se renderam. Foi o movimento da advocacia. Foi, menino? Movimento da advocacia para defender os direitos das pessoas. Se qualquer um de nós tiver a desdita de responder uma ação criminal ou uma investigação, não é o Ministério Público que vai ajudar ou defender. Sempre vai ser a advocacia. É por isso que eu sou um combatente dessas investigações capengas. Já vi muitas famílias se deteriorarem por conta de condenações que não se sustentam. Senhores, aquela senhora aqui, a cunhada da vítima, cunhada do acusado, quando ela teria dito, lá na polícia, quando ela teria dito, dona Sônia, que ela sabia que ele tinha contado aquele depoimento de 5 páginas, 5 linhas, o Ministério Público arrolou como testemunha, indicou ela, não, pô, a cunhada do cara está acusando o cara, é boa, está na denúncia, ela foi testemunha. Quando ela chegou em juízo, que em juízo tem esses depoimentos que a defesa pergunta, o promotor pergunta, o juiz pergunta, ela disse, não, eu não falei isso não. O que eu falei foi que lá, quando eu cheguei, eu ia para o culto, é o que ela diz, eu soube que o Marcos tinha cortado o cara. Ela soube, porque ela falou na polícia. E ela completa, hoje inclusive, dizendo, mas eu estava no hospital nessa hora. Aí o que o promotor fez? Tirou ela da lista de testemunhos da acusação. Tirou, não rolou para ela vir hoje. Nós que pedimos para o juiz, em substituição, para ela ser ouvida, para esclarecer esse depoimento que nós sabíamos que ela ia usar na polícia. Isso não é legal usar isso na polícia. É por isso que eu digo que eu estou diante de uma defesa impossível. Porque é questão de crença. É questão de acreditar. Ou nós acreditamos no irmão da vítima, ou nós acreditamos no acusado de que ele estava lá. Ah, mas o acusado não juntou o documento de que ele estava lá, mas não é papel dele, gente. É papel da acusação, mostrar que ele não estava lá. Ah, o jurado fugiu, o maior absurdo que eu vi hoje foi isso. O acusado estava atrás de dinheiro emprestado para fugir. Meu Deus, a esposa dele foi transferida de helicóptero para o hospital da criança em Belém. E ele ia atrás de dinheiro para ir para Belém. A condição dizendo que ele estava atrás de dinheiro para fugir. Meu Deus. Se ele quisesse, ele nem estaria aqui. Já falei a Vossa Excelência. Se ele quisesse, ele nem daria o interesse dele, que ele saiu daqui, teve que mudar de cidade com medo da família da vítima. Ele constituiu um novo lar, jurado, informou nos autos, olha, meu endereço é este, eu só não posso ir para Cametá porque eu sou ameaçado, porque a vítima e os irmãos são envolvidos com crime. E não é aqui que não ameaça a vítima. Um pobre coitado não. É já vi que não podia ver uma casa ali abandonada ou fechada, que ele achava que ele era o homem da mudança. O homem da mudança. Fazia limpa. E não foi investigado nenhuma pessoa ou outra que pudesse ter interesse na morte da vítima. Porque se nós formos ver os autos completamente, as informações, na verdade, elas dão conta, jurados do processo, que teriam sido 3 pessoas. 3 que cortaram. Não foi? A versão que tem nos autos do irmão lá e de outras informações é que teria sido
É o Hélito até que fala, né? O Hélito que fala, quando é depoimento de juízo, não é juízo? O Hélito, aquele que toda hora ele conta uma história, irmão, ele disse em juízo, que foram 3. 2 seguraram e um cortou. Essa é a história. E ele ainda diz que o Conan segurou. E que o Marcos cortou. Só que o Conan e o Marcos não tinha nada a ver. Porque o Conan, possivelmente depois dos comentários, foi junto com a vítima quem fez a limpa na casa do acusado, enquanto ele estava no hospital com a sua esposa. Então essa é uma outra história que não foi investigada. Fizeram uso de 3. O Conan, sempre aparece o Conan nesse cenário, que não foi investigado e até hoje sumiu, desapareceu, escafedeu-se da cidade de Framentar. Então como é que nós vamos descartar a possibilidade de ter sido outro cenário? É difícil. É difícil a defesa que insiste, porque trata-se de crer ou não crer. Eu não tenho como trazer uma testemunha para contradizer. Eu só tenho que mostrar para Vossa Excelência que naquele período o réu estava envolvido com o nascimento da sua filha prematura, jurado. Senhores, nós da defesa não somos, nem pretendemos ser, os donos da verdade e da razão. Nós não estávamos lá. Quem estava lá não apareceu aqui. Ou não estava nem lá. Se foi o Conan que matou a vítima, ele sumiu. Porque lembre que o José Freitas falou que a vítima passou e fez o quê? Isso é o quê? Um código. Aí outro. Em seguida, o que foi que aconteceu? Ele só viu o braço cortando. Então, quem cortou a vítima, jurado, foi alguém próximo. Foi alguém. Quando Jesus foi traído, a pessoa olhou o pão no prato de Jesus. Eu não estava lá, jurado. Então nós temos que construir a partir das histórias. Logo em seguida, o assovio da vítima e o assovio de alguém do mato, que foi que eles viram o menino gritando por socorro e a mão sobe e desce. Então, quem encontrou a vítima, quem assoviou de volta era amigo próximo da vítima, porque o amigo próximo entende outro no olhar, no gesto, no assovio. Tem gente que eu nunca aprendi, eu não sei se eu acho bacana, eu não achava bacana. O cara daquele artigo rasgava o céu. Nunca aprendi jurando mesmo. Sempre quis aprender. Porque aquilo é um código dos amigos. Então, por que descarta que foi o Conan? Que não foi o Conan que matou? Desentendido por droga. Já estou em casa assim. E um matou outro, na hora que um queria usar a droga do outro, e um queria mais, e não sei o que, todos dois noiados, o que aconteceu? Um matou o outro com faca. Então é o assovio da morte, não é da Matita Pereira, não. É o assovio da morte. Um assoviou, o outro respondeu, em seguida houve a tragédia. E se assoviou, e se o José Freitas falou que ouviu realmente o assovio, não foi o Marcos. Não foi o Marcos porque ele não era próximo da vítima, e não foi o Marcos porque ele estava no hospital no horário da visita. Mas é possível que Vossas Excelências entendam que foi ele. É possível. É possível que Vossa Excelência entenda, não, mas eu acho que eu vou acreditar no Hélito, vou acreditar nos que mudaram o depoimento, vou acreditar
na investigação. Vossas Excelências têm liberdade para isso. Se for assim, eu quero falar a Vossas Excelências que o Tribunal do Júri é um cenário que as instituições, que o Estado oportuniza a sociedade a exercer um grande ato de amor ao próximo. Qual é o maior ato de amor ao próximo? O maior ato de amor ao próximo, na minha visão, mas posso estar errado, foi o que Jesus fez. Dar a vida pelo irmão. Eu acho que só uma mãe ou um pai de verdade é capaz de dar a vida pelo filho. Acho que só um pai e uma mãe de verdade consegue se aproximar de nada do exemplo de Jesus. Mas existe um ato de amor ao próximo que às vezes a gente esquece de praticar, que é o perdão. O perdão, ele é um grande ato de amor ao próximo. Porque o perdão, ele exige que nós, muitas das vezes, superemos as nossas feridas, as nossas dores, o nosso orgulho, a nossa vontade de ter razão. Porque a vontade de ter razão é da natureza humana, para liberar o perdão. E o perdão, ele é tão interessante que tem gente que é tão nojenta que não quer o perdão, para achar que não está devendo um favor para o outro, e que não pede o perdão, e que não aceita. Mas o perdão, como ato de exercício de um mal próximo, ele faz mais bem, jurados, a quem libera do que a quem recebe. Liberar o perdão é um ato de libertação. E se Vossas Excelências entenderem por alguma razão que o Marcos realmente foi ele, que eu não acreditei que ele estava no hospital, este é o momento de olhar para o Marcos com aquela misericórdia que Jesus olhou para o cego dele com. De olhar para o Marcos como ele é. Ele não está criando um personagem jurados. Ele não está criando um personagem. Ele é a pessoa personificada de um cidadão médio da sociedade. Uma pessoa de família humilde, de uma família grande. Nós somos da geração da família grande, hoje é a geração do filho único. Já foi 2 filhos, 3 filhos, agora é o filho único. E já estamos entrando na geração, lá no Japão, de 6 filhos. Então, desde a infância, ele teve que trabalhar, como muitos de nós no interior, o que a gente faz? A gente trabalha, a gente capina, a gente apanha pimenta, apanha pimenta também não. A gente põe goiaba fria, também põe goiaba fria. E vai fortalecendo o caráter por meio do trabalho, porque o trabalho dignifica o homem. E é isso que o Marcos é. Por isso, se Vossas Excelências olharem para ele, olharem como ar de misericórdia, se entenderem, nós da defesa estamos convencidos de que ele é inocente, mas nós não entramos na cabeça dos senhores, na percepção. Então nós temos que entender, pode ser que Vossa Excelência tenha sua outra visão. E para absolver o acusado, eu quero dizer a Vossas Excelências que quando eu olho para o Marcos como trabalhador, o Marcos, jurada Lígia, ele é o exemplo de que qualquer um de nós pode sentar aqui, irmão chefe. O homicídio, ele é uma sombra, doutor Rodrigo, do ser humano. Ele é uma sombra. E ele é tão interessante que ele não é homofóbico. Não, ele não é homofóbico. Ele não é xenófobo. Ele não é misógino. Ele não é racista. Ele não é dos ricos e nem dos pobres.
ele é do ser humano, qualquer um de nós pode estar sujeito a uma acusação, jurado Márcio, por algo que fez no momento de raiva, ou sob violenta emoção, ou em legítima defesa, ou o que é pior, acusado de algo que não fez, e não vai escapar de sentar no banco do réu. E se nós tivermos a desdita disso, o que é que nós queremos? A justiça, o julgamento justo, o julgamento com as provas judicializadas, o julgamento que diga, eu vou apresentar um vídeo que o meu irmão fala, que o Marcos foi quem o matou, e apresenta o vídeo. Um julgamento que diz que tem um atestado apreendido e apresenta o laudo dizendo, olha, esta aqui é a impressão digital do Marcos. Um julgamento que a polícia apresenta um relatório não de uma página, mas um relatório completo dizendo, olha, a polícia investigou o Cona, a polícia investigou o Fabiano, porque quem garante que o Fabiano não cortou e foi avisado? Porque José Freitas disse aqui, que um passou por ele e disse, olha, ajude lá o cara. Te lembra disso? O José Freitas falou que um dos cortadores disse, olha, vai ajudar o cara lá. Ainda falou. Quem não garante que não foi o Fabiano que foi lá? Olha, cortaram o cara lá. Foi o Marcos. Quem não garante que foi o Fabiano que assoviou de volta? Hã? Não foi feita essa investigação para excluir todas as possibilidades, jurado. Foi o caminho mais curto. E é quase sempre isso que acontece na investigação. Senhores, o juiz vai perguntar a Vossas Excelências a materialidade. Quesito 1, sim. Se no dia 15 de junho de 2014 a vítima, Edvan, foi golpeada. Sim, morreu por conta disso. Vai ser perguntado se foi o réu o autor. Nós estamos convencidos de que não foi ele. Nós estamos convencidos de que não há a mínima prova dizendo que foi ele. E caso Vossas Excelências não estejam convencidos ou tenham dúvida, na dúvida, lembre sempre, em favor do réu. Sempre, seu parâmetro, na dúvida, sempre vai ser em favor do réu. Se ultrapassado, se Vossas Excelências, não, mas eu acho que foi ele, eu não tenho dúvida, vai para o terceiro quesito. Vai perguntar se o jurado absolve o acusado. O que é absolver? Eu poderia dizer que se o jurado perdoa o acusado. Eu poderia dizer se o jurado tem misericórdia do acusado. Se o jurado diz, olha, eu acho que foste tu, mas tu tem família, 3 filhos para criar, tu és trabalhador, eu não vou te meter na faculdade do crime e te ajudar a pagar imposto para te sustentar a R$1.800 por mês. O jurado pode olhar e decidir, não, eu acho que foi ele, mas eu vou absolver. É porque a vítima também, ao contrário do que a promotora diz, não era um jovem com futuro promissor, só se for promissor no mundo do crime. Todo respeito à memória. Mas é porque no processo permite falar isso porque o próprio irmão declarou. E tem muita dificuldade de adjetivar a vítima. Mas está nos autos que o próprio irmão diz que a vítima era envolvida com esses crimes. Vou encerrar, mas eu quero dizer a Vossas Excelências que havia um sábio numa cidade aconchegante como Cametá, toda cidade, Malché, tem um sábio. E tem um jovem gaiato. E o sábio tinha resposta para tudo, jurado André. E o sábio pensou, vou pegar uma peça naquele sábio. Eu vou desmoralizá-lo. E aí, jurado Isabel, aquele jovem pegou um passarinho recém-nascido do ovo e foi até o sábio. E chegando até ele, perguntou, sábio, eu estou com um passarinho nas minhas mãos. Este passarinho está vivo, jurado Lígia, ou está morto? Como que perscrutasse a alma do jovem, o sábio fitou nos olhos e disse, meu jovem, este passarinho está nas suas mãos. Portanto,
Você é o dono do destino desse passarinho. Cabe a você decidir se o quer vivo ou morto. E assim eu vos digo: este homem, o destino dele está nas mãos de vossas excelências. Cabe aos senhores decidir se o querem preso na faculdade do crime, como bandido, ou se o querem livre, trabalhando e ajudando a construir uma família cada vez mais sólida e educando seus filhos. Portanto, façam justiça, votem com a defesa, absolvam o acusado.